Bom, pessoal, estou continuando. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai configurar um IP para o Windows Server. Uma vez que você está instalado, nessa área configurar o IP para que seja fixo na rede. Esse IP, esse endereço de IP no Windows Server vai ser sempre o mesmo, não pode mudar. Porque se um cliente, o Windows 10, né, vai usar recursos dele, impressora, pastas compartilhadas ou até controle de usuários, ele tem que saber onde está ele. E esse endereço não pode mudar. Mesma coisa, se eu quero ir no meu banco fazer um serviço que ele peça para mim, esse sempre está lá para eu sempre saber onde ele está. Não pode mudar o endereço, né? É muito ruim ter o endereço mudado. Então o IPv6 fixo na rede não pode mudar, né? Qualquer servidor em uma rede precisa ter o IP fixo. Pois se mudar, como é que vai encontrar ele, né? Como é que vai encontrar o servidor na rede? Então o IP é fixo. Servidor é igual a IP fixo. Assim a gente vai definir um IP para ele. No mundo real, a gente usaria uma range, né? Uma faixa de IPs definindo as configurações de rede, né? Seja 192.68.0, 172.16.0, 10.1.1 por uma coisa, ou seja, começar com 92, com 72, com 10, são IPs privados. E usa em casa. Você pegar o seu computador e botar lá se for Windows, ipconfig ou Linux, ifconfig no terminal, vai mostrar lá o IP para você, que vai ser 192, 172 ou 10 uma coisa, porque é o IP privado que fica na rede interna, não vai para a internet. A internet através de outra coisa, através do gateway e assim por diante. Tá? Então a gente vai definir um IP para ele fixo na nossa rede. Tá? Porém, o nosso VetaBox, a gente tem que usar a mesma faixa de IPs que o VetaBox definiu para o seu gateway. Por quê? Porque se eu não botar na mesma faixa de IPs, minha máquina virtual não vai conseguir comunicar com o meu gateway e não vou conseguir acessar a internet. Eu posso conseguir acessar entre o cliente e servidor, só que não a internet. Então eu tenho que manter a mesma faixa de IPs, tá? Para ter acesso à internet na VM, a faixa de IP do meu gateway. O meu gateway no VirtualBox, por padrão, é 10.0.2.2, o endereço IP dele. É padrão isso aqui. Isso aqui não muda. É o padrão que usa no gateway dele. A gente não vai mudar esse padrão. E com a máscara 255, 255, 255.0. O que quer dizer essa máscara 255, 255, 255.0? Quer dizer o seguinte: tudo está completo 255, né, o que é diferente de zero, é a nossa rede. Então no VirtualBox, a rede é identificada por 10.0.2.2. E o último númerozinho que está com zero, esse aqui no caso Ciro 2, identifica o host, o gateway, os computadores que estão na rede. Então, esse número vai mudar, o resto não muda. Então, para um computador conversar com o gateway, que é 10.0.2.2, ele tem que ser 10.0.2.3, ponto 4, ponto 5, ponto 1, ponto 10, ponto 250, entendeu? Ele tem que se manter os mesmos três números, né? 1, 2, 3, mesmos três números iguais ao gateway para ficar na mesma rede e conseguir conversar com ele. Ah, mas quer começar com outra rede e começa com 92. Aí vai ter que ter um outro gateway ali que começa sua rede e tá ligado à sua rede, tá ligado a outra rede e você vai começar entre as duas. Mas, por padrão, é isso. Tentar na mesma rede para poder conversar. Tá? Então, analisando esse IP, a gente vê sua máscara identificada para essa rede, né? 10.0.2 e o host computador gasto que é identificado por 2, com a máscara 255. É isso que vai definir. Então, essa aqui define a rede que ele está inserido. Por que definiu? Porque a máscara dele falou que os três primeiros números identificam a rede. Eu botei 255, são completos. E o último número é zero, então o último número ele pode variar. Tem mais coisa aqui, tá, gente? Eu não estou aprofundando na questão dos IPs, que pode quebrar em redes menores, maiores, né? Porque você tem essa possibilidade. Porque dessa forma como está aqui, eu posso colocar 255 255 hosts na minha rede. E se eu precisar de 500 computadores na mesma rede? 1000 computadores na mesma rede? Aí eu tenho que fazer uma quebra diferente. Esse aqui não é mais 255, vai ser um número menor. É uma teoria que vocês vão ver mais pra frente em redes, que não é o nosso caso aqui. Tá? Só que você entenda o seguinte, que esses três primeiros aqui definem que os três primeiros números da rede, os três primeiros números do IP é a rede, e o último, que é zero, identifica o host. Se alguém quer se comunicar nessa rede, tem que ter esses três primeiros números aqui iguais. Podemos dar só o último que identifica o computador dentro dela. Então, quem quer conversar com o meu gateway vai ter que ter o número 10.0.2 e o último pode mudar.
e vai ser o host, né? Que não pode ser o mesmo do gateway. Não podemos ter IPs iguais na mesma rede. Isso é impossível, não pode ter. Assim como pode ter dois endereços iguais, tem que ter alguma coisa que os diferencia. Aí é como se aqui fosse a quadra, a quadra, a cidade, a quadra, o conjunto e esse é a casa. Esse é a casa, os últimos. Né? Aí eu consigo conversar só com aquele conjunto. Não consigo conversar com outro conjunto. Então, eu tenho que pertencer a essa rede, esses três primeiros números aqui. Então, por exemplo, um computador na rede, para conversar, tem que ter esses três primeiros números. Então, a gente vai definir o nosso IP do Windows Server como 10.0.2.3 para ser diferente do gateway. Assim, a gente está forçando, fazendo o nosso Windows Server ter esse IP. Eu estou botando na mão esse IP, na unha esse IP. Então, como se é automático, a gente vai ver isso mais para frente. Vai ter esse IP e mudando o último 3. Então não vai ter conflito de IPs com o gateway. E vai conseguir conversar com o gateway sem nenhum problema, para poder acessar a internet. Tá? Ó, mesma rede do gateway, porém o host é diferente. É esse que a gente vai definir nele, na mão. E vai manter essa máscara de IP deles aqui, sendo que os três primeiros números do IP é a rede e o último vai ser o do host. É assim que a gente vai definir nosso Windows Server. Então como é que eu vou definir isso lá dentro? Então, claro, por que eu estou definindo isso, né? Eu tenho que manter a mesma rede do meu gate do VirtualBox por conta disso. Se eu precisasse, podia usar qualquer faixa que eu quisesse daqui, respeitando que os hosts tinham que estar na mesma rede para conversar. Usar 92, 72, mas como eu estou usando o gateway e essa é a rede dele, eu tenho que me sujeitar a essa rede aqui também. Só por isso. Na vida real, você pode usar o que vocês quiserem. Então, vamos definir esse P para o meu Windows Server 10.0.2, que é a rede do gateway, vai ser a nossa rede também, que ele vai ingressar. Ponto 3 vai ser o nosso host. É como se fosse essa rede aqui, ó. Deixa eu voltar para ficar um pouco mais claro. Fazendo isso, eu estou permitindo que eles se comuniquem na mesma rede. Agora sim estão na mesma rede. Aqui, por exemplo, é um outro IP, mas é um 92.68.1.10. Mesma rede, 92.68.1.7. Mesma rede, host diferente, porque é a máscara, ó, 255, 255, 255.0. Mesma máscara que a gente vai usar. Só que aí o gate está com esse IP, com a rede 92.68.1.254. É o número dele. Por isso que tem que estar todos com o mesmo prefixo de rede, para estarem na mesma rede. Todos estão na mesma rede e eles vão conversar. Ah, professor, mas se eu pegar o cabo e conectar fisicamente com eles, se eu estiver na mesma rede lógica, que é esse número aqui, ele não vai funcionar. Então, dada a explicação, vamos definindo lá para o nosso Windows Server. Como é que se põe o IP? Aqui está mostrando passo a passo, para vocês darem uma olhada. E vamos lá. Como é que eu vou definir aqui? Bem aqui, eu tenho que mudar o meu adaptador de rede. Venho aqui embaixo esse ícone aqui, Network de rede, botão direito, Open Network and Share Center. Tá? Assim que você botar o IP, nesse momento ele vai perder acesso à internet. Tá? Ele pode perder acesso à internet. Tá? Eu vou explicar mais pra frente por que isso. Ou não. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Não minto, não vai perder não, porque tá com o host, o gateway mesmo. Então, minto. Não vai acontecer aqui porque o gateway é o mesmo. Porém, enquanto você já configurando o Windows Server, pode acontecer que você perca o acesso à rede e tem que fazer uma nova configuração. Uma vez que abriu aqui, você vai em Change Adapter Settings, ou seja, mudar configurações de adaptadores. Adaptador é onde você vai plugar seu computador à rede. Pode ser o Ethernet, né, que é aquele cabo azul. Pode ser wireless. Pode ser outra questão aqui. Aqui é Ethernet. Então, peguei na internet, botão direito, propriedades. E nisso, aqui dentro tem várias opções e vai aqui, ó, Internet Protocolo versão 4, IPv4. Ah, mas o IPv6, a gente tá de transição, gente. Então a gente não vai mexer com o IPv6 agora. Né? Tá ainda com transição para o IPv6 ainda. Então vamos configurar por enquanto o IPv4. Só o IPv4. Então vem aqui, Internet Protocolo versão 4, propriedades. Aí vem aqui as opções, olha. Obter o IP de forma automática? Não, eu vou botar na mão. Então usar as seguintes configurações. Qual IP que eu vou botar? No meu Windows Server, tá bem aqui, ó. 10.0.2.3. É que esse slide está falando também as coisas para fazer nele. Então, 10.0.2.3. Máscara.
que é mais que ele está usando, é 255, 255, 255 e 0. Que eu só mudo o último, né? Então essa é a rede que ele vai estar. Default Gate, o gate padrão do VirtualBox. Falei para vocês, é 10.0.2.2. É padrão VirtualBox, isso já existe. E aqui está pedindo o servidor DNS. Vou falar o que é DNS mais para frente com vocês. Só que é o seguinte, ele vai, a DNS basicamente traduz IP para nome. E aí a gente vai usar um público, que é o do Google. Vamos usar o 8.8.8.8. É o público que tem no Google para servidor DNS. Tá? O que aí vai acontecer? O cliente vai perguntar para ele, ele vai perguntar para o Google, vai responder para ele o IP do site e ele vai mandar para o cliente o IP do site. Então, o primeiro, o DNS 8.8.8.8 e o segundo 8.8.4.4, caso o primeiro venha a faltar. E venho e dou um OK, certo? Antes de dar o OK, eu vou mostrar para vocês como é que está o IP dele agora. CMD. Antes de dar OK, tá? Antes de aplicar as configurações. Vou vir aqui e vou botar ipconfig. O IP dele, ó, tá 10.0.2.15 e o gateway dele já é esse aqui. É o normal, é o default gateway 10.0.2. Agora eu vou aplicar as mudanças. Dou OK, close. Vamos lá aqui o CMD, ipconfig, vamos ver se já atualizou. Ainda não, pera CMD, ipconfig. Ó, ainda não. Assim, ó, professor, ele não atualizou. Sim, porque o que aconteceu? A gente não botou ele naquela rede que a gente configurou ainda. Então, depois que eu ponho o IP nele, eu venho aqui e vou atribuir a rede nele. Que eu falei que eu atribuí depois. Vem e atribui a rede nele agora. Servidor aqui, network, tá vendo esse NAT? Clica aqui e põe NAT, network, põe rede Windows Server. Aperta OK. Se fizer isso, mudou a rede, aplicou nele. Vamos ver, aí ele pergunta, ó, uma nova rede foi encontrada, deixar público? Sim. E agora vamos ver ipconfig. 10.0.2.3 é o IP que a gente definiu. Ué, professor, por que você tem que mudar a rede? A gente tem que botar essa nova rede para ele parar de dar IP automático para o nosso Windows Server. Foi por isso. A gente tirou o IP automático dele, então tem que atribuir essa rede que a gente criou nele para o IP, valeu. Então você vai lá, muda o IP aqui, depois mudou o IP, você vai atribuir essa rede nele. Ok? Então assim a gente mudou o IP do nosso computador. Depois disso, a gente vai mudar também o nome do meu Windows Server. Certo? Uma vez eu já está com o meu IP aqui configurado, esse IP 10.0.2.3 já está configurado. Já vim aqui, já coloquei a rede que eu criei dentro dele, porque eu quero que pare de dar que comunique com o cliente, né? Você comunicar com o cliente, e que também pare de dar o IP automático para ele. Botei aqui dentro, ele vai assumir o IP que eu botei lá na mão para ele. Então agora eu tenho que vir aqui e vou atribuir um nome para ele, que vai facilitar a sua localização no Windows Server. Um nome para o meu Windows Server. O nome tem que ser único na rede. Ele não pode ter outro computador, outro dispositivo com o nome na mesma rede que tiver. Por que eu vou botar o nome? Porque em vez de me referir agora ao meu Windows Server, a máquina mental do Windows Server, né? O meu Windows Server, meu servidor, com 10.0.2.3, que é o IP dele, eu vou me referir agora com o nome. E fica mais fácil. E depois o computador traduz esse nome para o IP. Então a gente vai atribuir o nome dele, vou botar o nome de servidor. Então uma vez que a gente muda esse nome, fica mais fácil a gente trabalhar com ele. Vamos atribuir o nome para ele então. Vamos lá. Vem aqui para atribuir o nome, eu abro uma pasta. Vou fechar isso aqui. Uma pasta. Diz PC, para direito, propriedades. E aqui está aqui, ó, o nome dele, você vem mudar configurações, certo? Aí ele abre essa opção, computer name, né, o nome do computador, põe change, muda, e põe aqui o nome de servidor.
Aí agora eu vou dar um Enter, vou pedir até para reiniciar. Quando que eu faço isso, na minha rede, depois que eu configurar o DNS, vamos ver mais pra frente o que é DNS, né? Mas ele traduz o nome para o IP, né? Endereço do site para o IP, o nome para o IP. Quando eu fizer isso, configurar, em vez de eu me referir ao meu servidor como 10.0.2.3, por exemplo, eu quero acessar uma impressora dele ou um arquivo dele, uma pasta compartilhada. Aí tem lá no Windows botar barra barra 10.0.2.3, mas o cliente tem esse trabalho, o usuário tem esse trabalho, a gente vai botar lá barra barra servidor, o nome dele, que vai substituir esse IP na nossa rede, vai facilitar a nossa vida. Não é mais fácil decorar um nome servidor do que um número de IP. Então, dou OK aqui, ele vai demorar um pouquinho, aí vai pedir para reiniciar. Fecho aqui, reiniciar, reinicia agora, e ele vai mudar um número para servidor. Com isso, eu consigo agora me conectar com ele, fazer uma coisa com ele, só pelo nome do servidor. Isso apenas na minha rede interna. Não é para a internet. Só naquela rede interna eu consigo fazer isso. E não pode ter nenhum outro computador com o mesmo nome. O nome não pode repetir dentro dele. Se repetir, vai dar problema, vai dar conflito. E isso não pode. Espera aí. Manzo 1, 2022. Tá entrando nele. Eu venho aqui, ó. A pasta. PC, propriedades. Olha aqui. Servidor. Tá vendo? Se eu abrir o CMD da ping servidor, vamos ver se ele consegue. Aqui, ó. O de ping servidor. Aí ele pega e traduz para mim. Se eu botar aqui o ping, opção de 4. Aqui. O que eu fiz aqui? O que é esse ping, né, na verdade? O ping é como se fosse ping-pong, né? Eu ponho o ping, ele tenta conectar no computador, ele dá um pong, e me retorna. Ping-pong, ping-pong. Então, quando eu fiz isso, aqui, ó, esse ping barra 4 servidor, eu forcei ele a usar IPv4 para mim, que antes ele usou IPv6. Aí eu vejo aqui agora, ó, ping servidor, já pega o servidor e já traduz para o IP dele, tá vendo? Então, eu consigo me conectar agora com ele dessa forma. Por isso é mais fácil usar nomes do que utilizar IPs diretamente. Bom, então aqui a gente encerra essa parte de botar o nome servidor e vamos partir para outra que é o do server manager. Minto, tem uma coisa antes. Pronto, uma vez que eu botei lá, agora eu vou fazer o servidor DNS, ainda vamos ver, que vamos instalar no meu server, isso é mais fácil no casal IP, como eu falei anteriormente, né? Mas atenção, como eu falei, não pode ter outro computador com o mesmo nome. Então, se a gente vai configurar o ADDS, que eu vou ver mais para frente também, você não pode colocar o nome do servidor como IFB, por exemplo. Se botar o nome com IFB, a gente não pode botar o nome do domínio que já criar ifb.com.br, porque tem o nome IFB aqui dentro. E aí vai dar conflito. Aí ele vai mudar o nome e vai tentar botar o nome do meu domínio, que ele vai criar ainda, em IFB 0. Então, como eu falei que tem que ser único na rede, é um único naquela rede mesmo. Não pode se repetir. Por isso, usou o nome de servidor. Então, recapitulando aqui, que nós fizemos aqui. Vimos aqui, botão direito, abrimos compartilhamento, mudamos o adaptador, botão direito, propriedades, mudar aqui, botei esse P aqui dentro. Dei OK, tive que sair do VirtualBox e botar naquela minha rede inicial, né, network, botar nessa rede aqui já inicial para ele poder se comunicarem entre si, né, entre o Windows 10 e o Windows 7 se comunicar. Quando eu fiz isso, ele já reconheceu e atribuiu o IP que eu botei manualmente. Na vida real, quando você faz isso, e não tem nenhum servidor DHCP na sua rede para fornecer o IP de forma automática, ele já faz de forma sozinho. Tá? Então segue os passos, que aí vai dar certo. E por fim, temos aqui o Server Manager, que ele é um console, um dashboard, que centraliza todos os recursos do Windows Server em um só lugar. Faz a instalação e a administração por parte do administrador. É através dele que vai instalar, configurar e gerenciar o ADDS, o DNS e o DHCP, que a gente vai ver mais pra frente o que são eles. Então esse é o Windows Server aqui dentro. E a gente pode instalar instalar e gerenciar por aqui. Então vem aqui, Manage, adicionar papéis e features, posso instalar
ações aqui, ou vir em ferramentas e gerenciar. Basicamente é isso que a gente faz. Então ele gerencia tudo os servidores aqui dentro. Tem os servidores que estão ativos, a gente vai botar mais servidores aqui, já nas próximas aulas. Só que para isso a gente precisa entender um pouco mais o que é o servidor, que eu tanto estou falando de servidor ADDS, DNS e DHCP. Isso a gente vai ver na próxima aula. Só que aí o Server Manager, ele digitaliza tudo aqui, a gente vai mexer muito com ele ainda. Se você fechou, ele sempre abre quando você inicia o Windows. Você fechou, iniciar Server Manager, que ele abre novamente. Ok? Então, obrigado, gente, por acompanhar esse vídeo e até o próximo vídeo.